Pessoal, então boa noite a todos. Agora, oficialmente, aí abrindo o nosso encontro. Sejam bem-vindos a esse curso novo aí do Instituto Bergassi, né? A gente já está com uma série de atividades e agora essa que eu considero muito especial porque é a primeira atividade assim mais voltada para a prática clínica. E eu gosto muito assim, da teoria da prática, né? Teoria da clínica. Ou seja, como a gente pensar essa atividade, né? Como a gente pensar esse ofício de uma forma que a gente ofereça um tipo de escuta que é totalmente diferente de todos os outros tipos de escuta social que a gente está acostumado, né? Então, a atividade do psicanalista ela demanda um certo tipo de enquadre, um certo tipo de se colocar numa conversa que é diferente de qualquer outra relação social, como uma amizade, uma pessoa com quem você vai trocar ideia, né? Vejam, a minha ideia não é permanecer assim muito na superfície. Vejam que a gente tem um curso que é voltado tanto para pessoas que estão começando a sua prática clínica ou gostariam de começar, mas também para pessoas que já praticam a psicanálise há algum tempo e gostariam de obter algumas outras perspectivas. Por isso, eu tive o cuidado de misturar algumas obras propositalmente assim que são de escolas diferentes. Vocês vão perceber que, por exemplo, a maneira, para quem leu os dois textos, né, eu sei que para muita gente ficou complicado por causa do tempo, não tem problema nenhum, vai ter tempo para ler isso depois do nosso encontro de hoje, mas o texto do Bruce Fink, né, que ele é um psicanalista lacaniano, né, então a linha dele é lacaniana, assim, muito claramente, e que eu gosto da maneira como o Bruce Fink organiza as ideias, né, então, e não que eu concorde com tudo que ele fala, né, porque eu acho, assim, eu gosto muito, por exemplo, do Winnicott também, né, gosto de outros autores que surgem, do Ferenczi, né, que a gente estava falando agora há pouco, e que são autores que vão surgir muito mais aí no texto da Marion Minebo. A Marion Minebo, ela é uma psicanalista, se eu não me engano, da SBP São Paulo, né, que é assim uma sociedade de psicanálise assim muito tradicional, né, aquelas que têm análise didática, assim, enfim, é uma instituição que é, aliás, filiada à IPA, né? A IPA que foi criada ainda durante a época da vida do Freud, né? Então, é um legado que o Freud deixou e que, então, alguns analistas permanecem, assim, muito fiéis a essa instituição, né? Bom, essa questão de ser muito fiel ao autor, eu não acho tão interessante. Eu acho mais interessante ser fiel aos pacientes e às demandas que os pacientes vêm trazendo, né? Então, por isso, eu faço questão de misturá-los, né? Eu faço questão de não permanecer fiel a ninguém em termos teóricos, né? E simplesmente de tentar encontrar em cada um aquilo que oferece de mais interessante. Certo? Então, a ideia do curso é deixar uma coisa muito aberta para que vocês também tirem dúvidas, tragam ideias novas e a gente possa fazer reflexões acerca da clínica, de modo que vocês possam aproveitar ao máximo no consultório de vocês, seja ele algo que ainda virá no futuro ou algo que já tem acontecido agora, né? Se vocês já têm experiência clínica, me ajudem, tragam também a experiência de vocês. Eu vou começar a compartilhar a tela agora, e aí o conteúdo vem de uma forma assim rápida, porque é bastante coisa, né? A gente não pode falar assim muito devagar, mas dá para a gente parar em temas específicos e passar em outros que não são assim tão ligados aos interesses de vocês, né? Mas vamos lá. Gente, em primeiro lugar, né, eu falei dessas duas partes da aula, então eu gostaria de dividir a primeira parte falando mais do texto da Marion Minerva, com tipos de escuta, e aí depois a gente vai entender em qual desses tipos de escuta se enquadra a escuta lacaniana. E aí, claro, a gente se aprofunda no primeiro capítulo desse livro do Bruce Fink.
ele é um livro de referência. Muitos analistas que têm se formado ultimamente têm usado bastante esse livro do Bruce Fink, que saiu por essa editora Blucher. A Blucher é uma excelente editora de psicanálise, então o que sai lá normalmente é bem interessante, né? Eles não são lacanianos, mas o que publicam de Lacan são coisas assim bem interessantes mesmo. Bom, eu me apresento, né, dizendo que eu sou Eduardo, né, eu sou psicanalista, eu trabalho aqui no Paraná. A minha formação passa aí pelos estudos de linguagem, eu fiz mestrado, né, tenho feito o doutorado, que espero terminar logo, na Universidade Federal do Paraná, né, bom, eu não me filio ao lacanismo, por exemplo, né? Então, a gente tem um texto lacaniano, mas a minha ideia é passar por ele assim como um apoio, né? Sempre misturando com outras coisas que a gente tem achado interessante durante os nossos estudos, tá certo? Mas não tem problema. Sempre vai aparecer alguém que fala assim, mas Lacan é diferente. É diferente, a gente tem uma forma própria de ver a clínica, tá certo? Então, gente, em primeiro lugar, um tema. Aqui, nessa primeira parte da aula, os lacanianos ficam loucos, porque a gente vai falar de coisas que não estão acostumados, certo? Não tem problema nenhum. Não estou dizendo que é melhor e nem pior do que Lacan, certo? São formas que eu acho que ajudam a entender novas possibilidades para a prática clínica. Então, por exemplo, a ideia de enquadre interno do analista. Gente, o enquadre interno do analista é essa maneira de você se colocar numa relação, né, numa relação dialógica, abrindo espaço para um tipo diferente de escuta. Esse tipo de escuta, que é uma escuta para o inconsciente, né? Você vai abrir uma conexão para o inconsciente do paciente e para o seu próprio inconsciente. A diferença aí que a gente teria do Lacan é que o Lacan ele não gosta muito da ideia de contratransferência, e eu também não vou me aprofundar nisso hoje. Mas, para muitos autores contemporâneos, a ideia de contratransferência é central para a prática clínica, certo? Então, na aula de transferência e contratransferência, a gente vai falar bastante disso. Hoje, a gente vai focar mais em o que fazer de diferente de uma conversa normal, né? Por que a nossa escuta, enquanto analista, é tão diferente de uma escuta enquanto amigo, enquanto confidente, enquanto padre, enquanto qualquer outra coisa. Então, pessoal, eu acredito que na clínica de vocês não deva ser muito diferente. Muitos pacientes chegam e você precisa, de certa forma, ensinar o paciente a fazer análise. Ele não chega e já sai falando, bom, eu tive um sonho, mas eu reconheço que isso deve ter algo a ver com minha infância, percebo que eu tinha uma relação conflituosa com meus pais. Não é assim, né? A pessoa ela chega, ela fala, olha, eu estou com muita ansiedade, não é isso? E fala, bom, está com muita ansiedade. Bom, então o que você faz com essa pessoa? Você põe essa pessoa para falar, para associar livremente. Às vezes você pode explicar para ela a regra fundamental, né? Fale aquilo que tiver à cabeça, com o mínimo de censura. Perfeito. Isso aí eu acho que todos nós em algum momento fazemos. Mas muita gente não consegue entrar em livre associação se você não der uma ajudinha. E essa ajudinha justamente é se colocar num enquadre que o que te interessa, e aí o paciente vai perceber o que te interessa, são as manifestações do seu inconsciente. Ou seja, você não está interessado em ver a listinha de coisas que ele trouxe para te falar. Fala, olha, o que aconteceu na minha semana? Briguei com o namorado, depois fui na festa da fulana, encontrei não sei quem, fiquei com raiva. Veja, essas coisas que a pessoa preparou para chegar na sessão são coisas defensivas, né? Ela se preparou para ir falar com você, ou seja, opa, ela está com medo que você perceba alguma coisa de diferente, alguma coisa que ela ainda não sabe, certo? E por isso ela estrutura o discurso ao máximo, e essa estruturação do discurso é uma estruturação defensiva. Você pode apontar para essa estruturação defensiva e dizer, olha, muito bem, terminamos a sessão, você falou todas as coisas que você me preparou, na próxima talvez a gente deixa isso um pouco mais livre. Você vem sem fazer listas,
Talvez as sessões são mais interessantes quando você vem e não tem assunto. Eu acho ótimo isso quando acontece na clínica, quando o paciente chega e fala, hoje eu não tenho nada para dizer. Poxa, 5 minutos depois está maravilhosa a sessão. Mas quando o paciente vem e fala assim, não, hoje eu trouxe uma lista, olha, está aqui, ó, trouxe no celular. Aí hoje é celular, né? Então ela fez uma lista no celular e começa a ler aquilo tudo que ela tinha para te contar. Bom, é uma defesa, né? Então a gente como trata esse tipo de defesa? Vamos ver isso hoje. Pessoal, vamos começar com o texto da Marion Minebo. Eu acho que é importante, eu não sei quem teve a oportunidade de ler, mas a gente vai começar com alguns conceitos básicos assim da escuta analítica para Marion Minebo, né? Então, ela, a princípio, começa dizendo que a escuta é uma escuta anacrônica, ou seja, você tem diferentes tempos que não são o tempo atual se manifestando na fala do paciente. Ou seja, você tem ali uma pessoa que pode ter uma idade, né, uma idade na carteira de identidade de 30 anos, mas você também está ouvindo ali uma criancinha de 5, às vezes você está ouvindo um bebê de 2 anos, às vezes você está ouvindo um pré-adolescente, ou seja, manifestações de diversas etapas da vida dessa pessoa vão aparecer na fala atual. E por que essa fala atual traz esse tanto de coisas? Bom, porque como Freud explicou, né, a nossa mente não é formada, a nossa psique não é formada por apenas uma camada. É como se a gente estivesse fazendo uma escavação arqueológica, e nessa escavação a gente encontrasse, então, etapas, né? Então você encontra os etruscos, depois os romanos antigos, depois você chega em Roma atual. Mas para chegar em Roma atual, se você for a Roma, você vai ver uma cidade que é extremamente anacrônica, porque em Roma você encontra também traços deixados pelos etruscos. Você encontra em Roma também traços deixados no Fórum Romano, por exemplo, né? Você encontra o Coliseu, ou seja, e você encontra também Roma atual, né? Agora, o que interessa para o analista é Roma atual? Também, mas também e principalmente de como que essa Roma atual está fazendo para defender e proteger todas as camadas anteriores, né? E como que essas camadas anteriores utilizam artifícios para se manifestar na fala do paciente, né? A gente tem que driblar as defesas para conseguir encontrar as camadas arqueológicas mais antigas dessa fala. Nesse sentido, é uma escuta anacrônica, certo? É também uma escuta polifônica, ou seja, existem várias vozes dentro dessa fala, né? Quando uma pessoa está te contando, né, uma coisa aparentemente banal, se manifestando nessa fala, muitas vezes é a fala dela quando era criança, dela quando era adolescente, mas também dos pais dela quando ela era criança, de seus outros importantes, ou seja, de amigos que ela tinha na adolescência, mas que foram muito marcantes para ela, e alguns juízos que essa pessoa está fazendo na fala dela agora são juízos que ela traz desses outros, que foram extremamente significativos na história dessa pessoa. Então, quando você está ouvindo alguém falar uma coisa, você fala, não, mas peraí, isso aí não tem nada a ver com ela. Não parece que ela está falando, parece uma mãe falando, mas é uma criança de 12 anos, é uma adolescente de 12, 13 anos que está na minha frente. E como é que eu estou ouvindo uma pessoa de 40 anos? Que coisa estranha. Então, essa polifonia que aparece na escuta analítica, ela precisa ser observada, né? É muito útil que a gente saiba reconhecer e aos poucos, né? Claro que a gente não faz isso nas entrevistas preliminares. A gente vai perceber quem que está falando através da voz desse paciente, quem são os outros que compõem esse eu que aí se apresenta na sua sala de análise ou onde quer que seja que você esteja atendendo de uma forma, num enquadre psicanalítico, né? Então, a polifonia ela é muito importante. Quem fala com essa voz que a mim se refere agora, né? Aliás, é interessante também, porque é ao analista que o analisando está se referindo, é para o analista que essa pessoa está fazendo, bom, está falando, se tudo estiver dando certo, não, né? Porque quando a gente tem a transferência, essa pessoa está falando com várias outras. Então, ela está falando com seus pais, ela está falando com seus cônjuges, ela está falando com uma série de outros
não é, que são significativos para ela, através da figura do analista. Quando há transferência, então você consegue esse tipo de atualização, ou seja, coisas lá de trás que aparecem no aqui e agora junto com o analista, ok? Então, gente, anacronismo e polifonia, duas primeiras características. A terceira seria o polimorfismo, ou seja, por que a escuta analítica é polimórfica? O que significa ser polimórfica? É que ela tem várias formas. E aí, veja, gente, são formas diferentes da gente explicar as coisas, né? Aqui, você pode pensar, muita gente tem esse preconceito de que o Lacan, ele quer saber só do verbo, e aí ele está, então, preocupado só com as palavras, então, ele não está interessado, por exemplo, nas mensagens afetivas. Isso é verdade? Não é verdade. Mas não tem problema. Tem muita gente que vai fazer essa crítica para os lacanianos vão dizer que não, e para nós não importa. O que a gente vai fazer aqui é considerar separadamente esses aspectos do significante, para falar com o termo lacaniano, ou para falar de uma outra forma, a gente divide, então, o polimorfismo em mensagens verbais, mensagens afetivas. Bom, as verbais são óbvias, né? Mas como é que são as mensagens afetivas? Bom, como é que essa pessoa está demonstrando o estado afetivo dela naquele momento da fala? Né? Ela pode estar mais agitada, ela pode estar mais melancólica, né? Ela pode estar demonstrando assim uma exaltação. Então, assim, como que a pessoa te comunica aquilo que ela comunica? O importante são só as palavras, você vai seguindo o significante, é, vai seguindo o significante, mas prestando muita atenção que o significante carrega uma carga afetiva. Carrega uma carga afetiva que é fundamental para a compreensão daquilo que está sendo dito. Tá certo? E a nossa ideia é compreender, mais ou menos, já vamos falar sobre isso. O importante é só para a gente não deixar isso de lado. Gente, prestem atenção na clínica, prestem atenção no enquadro analítico, às mensagens mimo-gesto-posturais. O que é essa coisa gigantesca? Mimo-gesto-postural. Vamos dividir em três. Mimo, de miméticas, de imitação. Quem essa pessoa tá imitando? O gestual da pessoa é importante na análise, é extremamente importante. Né? Pessoas que chegam extremamente retraídas, e aí, a partir do momento, mudam, né, seus gestos, suas posturas, te passam mensagens que são fundamentais, tá certo? A gente vai ver como é que isso se organiza daqui para frente. Opa, passando um a mais. Bom, gente, então, a disposição da mente, que a gente vinha com essa ideia de enquadre interno, né, é justamente essa ideia de, bom, eu vou ouvir o inconsciente. Ou seja, se eu estou preocupado em ouvir o inconsciente, eu estou preocupado em ouvir aquela criancinha que aparece nesse adulto, eu estou preocupado em ouvir as resistências, eu estou preocupado em ouvir as formas diferentes que aparecem no afeto, que aparecem na linguagem corporal dessa pessoa que te fala, certo? Então, essa questão do mimo gesto postural, não é? Eu estou vendo se essa pessoa está me falando isso com raiva, ou às vezes ela está falando isso com amor, percebe? Então, às vezes uma pessoa está, por exemplo, te contando alguma coisa da história dela sem nenhum afeto. Então, às vezes ela está contando uma coisa horrível. Pessoa que foi abusada, por exemplo, e tá te contando aquilo assim, eu fui abusada quando eu tinha tantos anos, aconteceu assim, depois daquele jeito, tarará. Foi isso. Fala, bom, mas então é uma coisa pavorosa que você me conta assim de uma forma totalmente sem implicação. Claro, você não vai falar isso para o paciente, mas você vai perceber. Fala, cadê o afeto implicado numa fala que, em tese, né, traria algo de afetivamente impactante, certo? Então, isso a gente pode prestar atenção, né? Não é virar para o paciente e falar, você fala isso como se não tivesse sido nada. Claro que não. Aliás, gente, falar é o mínimo. E a aula de hoje é escuta. Então, vamos pensar só como escutar e organizar as informações, né? Então, gente, privilegiar a realidade psíquica. Ou seja, a pessoa está me falando uma coisa, ela está me contando. Está me contando uma história de que ela estava passando na frente da casa dela e, de repente, ela viu uma colmeia, na medida que ela estava andando até o consultório, ela viu uma colmeia e ela ficou morrendo de medo de ser picada.
e aí ela vem te contando aquilo. Bom, se você é um amigo da pessoa, uma amiga da pessoa, você se preocupa, nossa, mas uma colmeia. Você realmente presta atenção na realidade objetiva, não na realidade psíquica. Então, nessa realidade objetiva, você fala, meu Deus, mas uma colmeia. E aí você fez o quê? Você correu das abelhas? Ou seja, você se preocupa realmente, né? Uma amiga pensa isso, mas o analista talvez pense diferente. O analista pensa, bom, mas o que é uma colmeia cheio de abelhas que podem picar essa paciente na medida em que ela vem até o consultório? Isso tem um interesse. Por que tem um interesse? Porque ela veio me falar. Ela não tinha me falado. Se ela não tivesse importância nenhuma, por que ela tinha gasto o tempo dela aqui para vir aqui e me contar que teve uma colmeia no meio do caminho? Não é isso? Então a gente pensa, olha só, o que será que no mundo simbólico dessa pessoa tem a ver com uma colmeia? Esse caso específico a gente vai desenvolver um pouco para frente. Mas a realidade psíquica é o que interessa para nós. Se não tinha colmeia nenhuma e o paciente estava, enfim, te falando uma coisa que não aconteceu na realidade objetiva, não tem a menor importância para nós. A gente não vai refazer o caminho da casa da pessoa para saber se tinha colmeia ou não, se o pai bateu nela ou não, se o marido traiu ou não. Para nós, pouco importa a realidade objetiva, importa a realidade psíquica da pessoa. Ok? Então, não adianta a gente oferecer para a pessoa alguns dados de realidade no sentido de, não, mas o que você está falando não é verdade. A realidade não é do jeito que você falou, ou essa sala não tem a cabeça. A realidade psíquica. Tá tranquilo até agora, pessoal? Eu acho que vamos indo bem, né? Por enquanto ainda são coisas que o pessoal que já iniciou na psicanálise já está bem habituado, mas não tem problema, a gente vai indo e vai se aprofundando, tá? Bom, descolar a literalidade do conteúdo manifesto, ou seja, a gente está ouvindo então aquilo que a pessoa está falando, aquilo tudo é um conteúdo manifesto, não é isso? Mas a gente não está interessado só naquilo que aparece, a gente está interessado sobretudo naquilo que não aparece, e pensar por que não apareceu. O que está impedindo que isso que a pessoa ia me dizer, de fato, seja dita? Por que ela parou a frase no meio? E aí, gente, a gente está pensando o seguinte, aquela ideia do anacronismo, a Marion Minebo, ela tem, depois eu vou colocar até no grupo nosso, um vídeo muito bacana que ela fala da criança no adulto. Esse vídeo, eu gosto muito desse vídeo, acho bacana, ela fala disso também nesse texto que eu mandei para vocês, mas escutar a criança do adulto é o trabalho que a gente faz, né? Tem essa lenda aí de que o Freud, perguntaram para ele, né, falando, Freud, mas você não atende criança por quê? Ele fala, não, eu só atendo crianças, né? Ou seja, ele está atendendo as crianças que vêm através dos adultos nos pacientes dele, né? E eu acho que todos nós que atendemos psicanálise estamos pensando em atender crianças de diferentes idades, né? Às vezes bebês que se apresentam de uma forma traumatizada nesse adulto, né? Então, é importante que a gente esteja com a escuta preparada para ouvir a criança que está falando através do adulto. Gente, através disso, mesmo numa escuta social, quando você para pensar o tanto que as pessoas são infantis em suas falas, em suas defesas, são infantis, mesmo tanto que os adultos são infantis, a gente começa a sorrir, né? Olhando para algumas coisas através da psicanálise. Só que não dá para a gente fazer isso sempre, porque você precisa estar num estado de enquadre interno, ou seja, se a gente falar com todo mundo na nossa vida, tentando ouvir a criança no adulto, dos nossos parceiros amorosos, né, dos nossos amigos, poxa, a gente não consegue ter uma vida social, né? Porque a gente vai ficar analisando selvagemmente esses nossos amigos que não estão sob transferência. E, enfim, vai ser uma série de especulações malucas, a gente só vai entender que de fato é algo infantil, mas sem nenhum ganho para ninguém. Pessoal, eu queria dar uma ideia só, vou fazer uma leitura pequena do texto da Marion Minebo, que eu imaginei que o pessoal, a maioria não ia ler para esse encontro. Então, eu vou ler só esse parágrafo aqui, porque eu acho interessante para entender o polimorfismo, né? E é um caso clínico, então eu acho bacana. Uma vinheta clínica, né? Então, uma paciente relata um comportamento compulsivo. Passa dias deitados em sua cama, cheia de edredons, travesseiros fofos, comendo coisas gostosas, assistindo aos programas de TV prediletos até adormecer.
deixa de comparecer a compromissos importantes e até mesmo a análise, o que a prejudica. Na impossibilidade de atribuir um sentido a isso, ela se vê como autodestrutiva, o que é desesperador. Como você verá, acabamos dando um sentido a esse comportamento. A criança nela, obcecada com a cena primária, realizava à sua maneira uma transa mítica na linguagem, possível para uma criança. Uma linguagem possível para uma criança, né? Como uma criança pode imaginar o prazer do sexo entre dois adultos? Essa criança imaginou que deveria ser algo como a soma de todas as coisas que são as mais gostosas para ela. Né? Então, imaginem isso. Quando se fala em cena primitiva, muitas vezes está falando disso, né? Então, a criança imaginando uma sexualidade adulta. A criança pequena tem condições de imaginar a sexualidade adulta? Não, ela não tem. Agora, o adulto tem condições de imaginar a sexualidade adulta, certo? Perfeito. Agora, por que então uma pessoa ficaria ali numa orgia de prazeres pequenos? Não parece meio infantil, justamente que a pessoa fique ali, eu vou comer um monte de coisinhas gostosas, vou ficar com travesseirinhos fofinhos, eu vou ficar assim na minha cama toda aconchegada, e eu vou pegar todas as coisas gostosas. Ou seja, o que a Maria Minerva está falando nesse caso, né, que é um caso que provavelmente ela deve ter atendido, é assim, o que está se mostrando nesse caso, e que eu observei na clínica posteriormente, foi que essa paciente, ela estava às voltas com uma ideia infantil sobre a sexualidade que naquele momento teve que ser recalcada, porque era um afeto forte demais para uma criança de 3, 4, 5 anos observar, por exemplo, o sexo entre os pais, e ela não tinha o que fazer com essa informação, mas ela imaginou que talvez devesse ser uma coisa muito gostosa. E como é uma coisa muito gostosa, ela elabora do quê? Com uma linguagem infantil. Né? Então, ela usa uma linguagem anacrônica, e aí, às vezes, essa pessoa está, então, na clínica falando que ela está se sentindo muito autodestrutiva, mas ela não está autodestrutiva. Ela está tentando mostrar, ela está tentando obter prazer, mas obter prazer da forma como uma criança de 3, 4, 5 anos obteria prazer. Né? É claro que isso não é através do sexo, mas um pensamento sexual do adulto, às vezes, faz desencadear nas cadeias associativas dessa criança a forma como a criança nela, naquele momento em que ela observou o sexo dos pais, por exemplo, como aquela criança lidava com a ideia de sexualidade. Ou seja, é uma coisa muito gostosa e eu tenho as minhas coisas muito gostosas, então eu faço. Isso é uma ideia, tá? Então, só que isso aí a gente está falando de um sofrimento que é um sofrimento neurótico. O sofrimento neurótico, essa criança passou pela castração, ela passou pelo complexo de Édipo, então pela castração, e ela tem, então, uma psique mais bem estruturada no sentido de conseguir trabalhar com as simbolizações. Agora, e se fosse um bebê menor, né, que tem um outro tipo de relação, porque ela ainda não tem linguagem suficiente para simbolizar aquilo que aconteceu? Por exemplo, quem atende criança sabe o tanto que as crianças elas atuam para demonstrar aquilo que aconteceu com elas. Né? É aquela ideia da criancinha que, após ter sofrido uma queda e os pais não terem visto a queda que ela sofreu, ela começa a cair na frente dos adultos, repetidamente cair. Os adultos não entendem nada, até que o analista vai lá e fala, bom, essa criança ela está querendo demonstrar o que aconteceu com ela. Ela cai, mas ela não cai para se machucar, ela cai para mostrar o que aconteceu com ela de traumático. Ou seja, ela caiu, doeu e ninguém viu. E aí, então, ela está tentando demonstrar. Gente, os nossos pacientes adultos fazem isso o tempo todo, eles querem demonstrar para a gente, muitas vezes através de ações, aquilo que tem de traumático na história deles. No momento em que eles estão fazendo isso, né, você, às vezes, através daquela ideia de postura, por exemplo, de gesto, né, um paciente que começa a se encolher no divã e ficar numa posição fetal, feito uma criancinha, feito um bebezinho. O que está acontecendo aí? Ele está te mostrando alguma coisa. Né? Então, quando a gente está falando de escuta analítica, a gente não está falando só de palavra, a gente está falando de observação. Né? Então, essa coisa mimo-gesto postural é importante também. Né? O polimorfismo, a linguagem é muito importante. Veja, a Maria Minerva ela fala também de um outro caso. É de um caso de uma mulher que tem uma mãe com Alzheimer e ela vai até a casa dessa mãe, mas ela não consegue entrar no quarto onde a mãe fica.
Por que ela não consegue? Bom, na análise, então, se percebe que ela acha muito insuportável lidar com a ideia de uma mãe que está psiquicamente morta, né? E por que ela tem essa coisa? Parece uma coisa que vem da ordem do trauma e não da ordem dos conflitos edípicos. Ela tem essa questão com a ordem do traumático porque, possivelmente, e isso pode ser reconstruído na análise até um certo ponto, e quando ela era criança, essa mãe é profundamente ausente. E aí ela não consegue se deparar novamente com essa mãe ausente na medida em que ela vai indo embora através desse Alzheimer, percebe? Então aquilo é doloroso demais, ela simplesmente não consegue. Ela poderia, como um adulto qualquer que não tivesse esse trauma, faria, bom, ela entra, ela observa as limitações na memória da mãe, perfeito, mas ela não consegue entrar nesse quadro da mãe. Então, a gente precisa lidar com essa informação, né? Que algo da ordem do traumático afeta essa pessoa, perfeito? Então, a gente vai entender já o que a gente faz com isso, tá certo? Então, tem o que tem na ordem do traumático, por um lado, e isso aí, a gente tem um bebê na nossa frente, e a gente tem o que tem na ordem do conflituoso, tem da ordem do neurótico do outro lado, né? Que aí a gente já tem uma criancinha na nossa frente, certo? Mas, de qualquer forma, nada impede que essa criancinha também, às vezes, apresente algum aspecto mais arcaico, né? Mais da ordem do traumático, né? E não da ordem do edípico. Ou seja, da ordem do edípico, quando a gente fala aqui, sabe o quê? É da culpa, é da competição, enfim, porque meu pai é muito poderoso, aquela coisa que criancinhas de 5 anos falam, né? Então, os adultos falam isso também, só que de outras formas, né? Às vezes com identificações com líderes políticos, coisas assim. Mas, enfim. Pessoal, imagina... Olha só, eu vou dar uma dica que eu acho uma dica importante, uma dica prática. Você está ouvindo um paciente, muitas vezes ele vem te contando coisas que parecem muito banais. Por exemplo, a ideia de que ela vinha andando e daí tinha uma colmeia na rua e essa colmeia ela ficou com medo que uma abelha a picasse. A gente, com o nosso ouvido analítico, você já leu a interpretação dos sonhos, você fez uma série de coisas. Bom, você não dá muita importância, o que é uma pena. Porque o nosso ouvido analítico, quando a pessoa fala, eu vou te contar um sonho, você fala, opa, parei o que eu estava pensando aqui, porque eu vou ouvir seu sonho assim com toda a atenção. Mas e por que você não estava ouvindo com toda a atenção quando ela estava te contando o caminho dela de casa para cá? Olha, então, e se você, quando o paciente estiver falando, você sempre estiver imaginando que ele está te contando um sonho, sabe? Então, ela fala assim, olha, eu vim andando de casa para cá, encontrei uma colmeia e fiquei com medo de ser picada. Olha, você pode imaginar assim, essa paciente está me contando um sonho no qual ela vinha caminhando para cá e nesse sonho havia uma colmeia e nessa colmeia havia, enfim, tinham abelhas que ela ficou com medo que a picasse. Olha, interessante. Daí a gente começa a entender, nossa, mas por que uma colmeia? Claro que daí você não vai perguntar para a pessoa, né? Mas por que uma colmeia? Ela vai falar, porque a colmeia estava lá. Né? No sonho ela entende que daí aquilo a cabeça, o inconsciente dela produziu. Mas quando ela está te falando sobre a vinda dela, ela acha que está te falando coisas perfeitamente objetivas. Então cabe aí ao analista ter uma certa malandragem para fazer a pessoa entrar em livre associação sobre isso que ela te trouxe. Por exemplo, colmeia. Nossa, mas colmeia? E colmeia, você pensa muito em colmeia? Por que você me traz isso? Ah, não, colmeia, porque, poxa, eu sempre tive medo de abelha, sabe? Abelha, porque essa coisa de que... Enfim, aí a pessoa começa a falar. Mas ouvir essa pessoa como se ela estivesse te contando um sonho, mesmo que ela esteja te contando algo banal da vida cotidiana, certo? Gente, o que fica voltando na fala do paciente o tempo inteiro? Fica voltando aquilo que o paciente não pôde apropriar subjetivamente. Né? Apropriação subjetiva a gente vai ver mais para frente, mas o que não é apropriado pelo eu, ele começa a voltar e voltar e voltar. É o que a gente chama do retorno do recalcado, ou da formação de sintomas, ou uma série de outras possibilidades no qual algo que ficou inconsciente emerge. E é disso que se trata a psicanálise, você observar aquilo que está emergindo do inconsciente. Né? Isso pode acontecer nos sonhos, pode acontecer através dos atos falhos, dos xistes, né? Mas podem acontecer também através daquilo que a pessoa acha de mais banal.
por isso que é tão importante você prestar atenção, e aí entra um pouco no que o Bruce Fink vai falar, nas coisas que a pessoa fala sem cuidado, ou seja, naquilo que ela não planejou de falar e de repente ela solta. Opa, por que essa pessoa me soltou isso? Do nada, sabe? Fez um comentário assim a respeito de um objeto que tem na sua sala e de repente você entende que aquilo é extremamente significativo, né? Então, por exemplo, uma pessoa chega e te diz, a Maria Minerva usa esse exemplo, eu gostaria de adotar um menino de 5 anos. Você já pensa, bom, ela está no analista, ela está falando que ela quer adotar um menino de 5 anos, às vezes ela está só pensando assim, eu quero que ele me dê uma opinião, se eu vou ser uma boa mãe ou alguma coisa assim, mas não é o que você vai ouvir. O que você vai ouvir mas por que será um menino? Por que será de 5 anos? O analista está o tempo inteiro pensando nisso. Ele está pensando, mas problematizando, por que ela está me trazendo essas coisas dessa forma? Né? E aí fica muito interessante, porque essa pessoa vai desenvolvendo questões que podem dizer, por exemplo, nesse caso aí que a Mário Minerva traz, da mulher que gostaria de adotar um menino de 5 anos, é de como ela gostaria de ter sido mais amada quando ela tinha 5 anos, e que ela acha que ela teria sido mais amada se ela tivesse sido um menino, porque os pais teriam gostado mais dela do que de uma menina. Né? Então, isso era uma questão infantil dela, que ela está trazendo para a análise, mas ela conta como uma adulta te contando. A adulta está te contando, não, eu gostaria de adotar uma pessoa de 5 anos, um menino de 5 anos. Então, isso é muito interessante, gente. E isso faz com que a gente coloque toda a fala do paciente sobre o nosso escrutínio analítico. E aí, é claro, a gente consegue absorver todas as informações? Não, e nem é desejável. É para isso que existe a ideia da atenção flutuante, né? A atenção livremente flutuante que o Freud vai falar. Mas a gente vai se aprofundar sobre isso também. Então, por exemplo, o que você pode falar para aquela pessoa lá do Alzheimer, aquela mulher que tinha a mãe com Alzheimer e não conseguia entrar no quarto? O Minerva fala, bom, uma mãe desconectada é uma imagem muito forte. Ela fala isso para a paciente. Eu sei que hoje não é a aula de intervenções, mas só para a gente deixar assim um pouco no ar, o que você poderia fazer com isso? Por que você fala assim, olha, uma mãe desconectada é uma imagem muito forte, por exemplo? Porque ela quer fazer com que essa pessoa elabore melhor aquilo que ela está falando. Eu não consigo entrar no quarto. Fala, bom, é porque realmente é muito forte, né? Que uma mãe desconectada, a pessoa às vezes ela pode falar, é muito forte mesmo. Inclusive, quando eu era criança, eu sentia a mesma coisa. Quando eu era pequena, minha mãe não prestava atenção em mim. Você falou, opa, que interessante. Então você deu a deixa e ela conseguiu, ela seguiu a deixa. Muitas vezes você dá a deixa e o paciente não segue. Mas a gente tenta, não é isso? A gente vai buscando formas de dar espaço para a fala desse paciente, para que ele consiga encontrar coisas que ele nunca viu antes. Às vezes, essa pessoa nunca tinha pensado que a mãe dela não era uma mãe presente quando ela era criança. Então, mas aí ela entra em contato com essa mãe dessa forma. Gente, a história da compulsividade autodestrutiva da mulher que ficava, então, comendo doces e abraçada nos seus travesseiros. Você poderia dizer alguma coisa do tipo, talvez, ao invés de destruição, você estivesse tentando elaborar suas relações entre prazer e culpa. Isso é uma interpretação, certo? Isso é uma interpretação. Você lançar isso para a pessoa, para você lançar, você já tem que estar um pouco mais avançado na análise. Né? Você não vai lançar uma interpretação dessa do nada, porque pode cair na água. Assim. Em geral, a interpretação errada não provoca assim, grandes problemas, ela só vai movimentar o discurso. Né? Mas não é conveniente, muitas vezes, porque você meio que tenta impor um significado para a pessoa que ainda não é um significado dela. Então, deixa a interpretação para depois. Interpreta menos, ouve mais, pontua mais. Né? Bom, gente, e aí ela passa um outro exemplo da homossexualidade que eu nem desenvolvi aqui, então vamos passar para que a gente não perca tempo. Eu trouxe aqui uma ideia do jogo do rabisco do Winnicott. Alguns de vocês devem conhecer. Né? E eu acho muito interessante essa ideia de coassociatividade. Né? Então, se essa paciente vem e te traz a ideia da mãe com Alzheimer, é como se ela tivesse feito um rabisco no jogo do rabisco. E aí você, por sua vez, agora é sua vez, né? Então você fica pensando nessa cena de uma mãe e tal, e te vem a ideia de
Nossa, olha a incapacidade de conexão que essa mãe deve estar, o que essa paciente tem em relação à mãe. Ela está tentando se conectar com a mãe, não consegue, e isso é insuportável para ela. Essa ideia te vem no momento em que a pessoa está falando. Então, é a sua vez de fazer um rabisco. Que rabisco você faz? Você fala, nossa, que imagem forte uma mãe que não consegue se conectar. Você fez. O paciente pega, deixa e fala, a Marion fala isso. Eu me lembro de um filme que a mãe esquecia a criança no berço e ela morria. Ou seja, ela fez um outro rabisco. E você entra numa brincadeira com o paciente, não é? Essa brincadeira de, bom, eu penso isso, e, bom, isso me faz pensar aquilo. Ah, aquilo me faz pensar isso, bom, isso me faz pensar... E aí você vai, então, brincando com o paciente. E o brincar, gente, o Winnicott, é fundamental para que você possa construir um espaço intermediário, justamente onde essa criança no adulto possa florescer. Veja que interessante, até no meu ato falho. Percebam, os nossos atos falhos são também muito interessantes. E a maneira como a gente se comunica com o nosso próprio inconsciente, né, isso é a característica talvez mais importante do analista. Né? Por isso que é tão importante que o analista tenha feito tanta análise pessoal. Né? Então, gente, isso é mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é o seguinte, por mais que a gente esteja estudando técnica, nada vai ser mais importante para a técnica do que vocês conhecerem o seu próprio inconsciente. Tá certo? Então, vocês querem aprender a analisar os outros, vocês precisam de muita análise pessoal, tá certo? Vão até o analista de vocês, passam, tenham paciência, fiquem vários anos, não tem problema. Né? Então, o importante é essa conexão com o seu próprio inconsciente para que você possa oferecer algo. Porque se o paciente não consegue elaborar e você também não, e você também está cheio de defesas e cheio de recalques, sem nenhum conhecimento disso, isso complica muito. Você pode ser o melhor teórico sobre a teoria, sobre a prática psicanalítica, que você não vai conseguir ser um bom psicanalista, certo? Então, o contato com o próprio inconsciente de vocês é o mais importante. Pessoal, então, aí se você fala essa ideia de que, ou seja, ela disse da cena do filme, né, que a criança morria. Olha, ela te deu uma deixa enorme também para você continuar seu trabalho. Né? Então, porque o que você está escutando aí? Escutando, bom, então essa pessoa, a criança nesse adulto, está se vendo morrendo de medo de morrer efetivamente, de ter uma morte psíquica, sem os cuidados maternos. Então, você sabe o que está na sua frente naquele momento. E isso é muito importante. Né? É muito importante você tentar criar uma teoria, criar uma estética sobre aquela pessoa. Né? Então, esse brincar na psicanálise é muito útil, muito interessante e muito efetivo, né, para a prática psicanalítica. Retorno da linguagem de época. Gente, quando a gente está com pacientes traumatizados e quando são traumas muito arcaicos, o trauma aparece na linguagem da época. E aí, qual que é a linguagem da época, por exemplo, de um bebê que foi esquecido no berço? A linguagem da época de um bebê que é desesperar e gritar. Não é isso? Então, o grito do bebê que aparece nessa época, surge no adulto. Né? O adulto, então, aquelas pessoas que vêm no consultório e, de repente, elas têm questões que elas falam assim, olha, eu não sei por quê, quando acontece determinada coisa, eu começo a gritar, eu fico louca, por exemplo, fico louca com meu marido, fico louca com meus filhos, e aí depois, quando passa, eu falo, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu mal me lembro por que eu estava gritando, o que aconteceu, claro, você mal lembra, porque quem estava gritando era uma criança muito pequena lá atrás. É como se tivesse ficado um fio desencapado, que alguém entrou num curto-circuito e pegou o seu núcleo clivado, ou seja, pegou o seu núcleo traumatizado, e esse núcleo traumatizado vai aparecer na clínica com a linguagem da época, certo? Não quer dizer que ela vai chorar igual uma criança pequena chora, mas ela vai se desesperar como uma criança pequena se desespera. Né? Claro que ela pode usar palavras, mas é aquela coisa que você fala, meu, que piti essa pessoa deu? O que é um piti? Um piti é quando alguém pisou num espinho que para essa pessoa estava lá há muito tempo, e ela, então, com a linguagem da época, faz um tipo de uma ação que não combina com o resto do personagem social que ela desempenha normalmente, certo? Então, um piti é isso.
né? Só que, muito além do piti, a ação traumatizada, às vezes, é muito potente. Inclusive, por exemplo, uma manifestação psicossomática, né? Por que uma manifestação psicossomática? Bom, porque, na época, você teve justamente uma questão que era corporal, né? E aí essa questão corporal aparece numa dor que a pessoa não entende por que essa dor. Ela não sabe te dizer. Mas muitas vezes essa dor também, se ela for não por um trauma, mas por uma conversão histérica, ela vai ser uma dor de associação, né? Então, a gente vai estudar na clínica da histeria de por que acontecem manifestações psicossomáticas. Bom, há outras possibilidades de retornos na linguagem da época. A linguagem sensório-motora, por exemplo, né? Então a pessoa ela vem, ela tá assim, ela tá falando assim muito rápido, ou você observa que aquela pessoa, poxa, ela se vicia em tudo, né? Então ela entra e ela tem adições, por exemplo, a cocaína, a bebida, né? Ou pessoas que são extremamente compulsivas, ou passam ao ato muito, né? Então assim, elas são violentas, elas agridem as pessoas, qualquer coisa elas entram numa briga. Gente, isso indica um núcleo clivado muito arcaico, que aparece, então, dessa forma anacrônica na linguagem atual do paciente, ok? Então, bom, a impulsividade, a mesma coisa. E a linguagem mimogesto-postural, que a gente já vinha dizendo, né? O paciente no divã, deitado, feito um bebezinho, né? Coisas, a gente cria algumas figuras, né, para passar a ideia para vocês, mas imagine a gama de linguagens gesto-posturais que podem aparecer na frente de vocês. E eu tenho certeza que aparece, né? Pessoas que chegam no consultório e ficam assim, né? Então, eu estou totalmente relaxado. Pessoas que ficam totalmente retraídos. Você está prestando atenção nisso? Eu espero que sim. Eu espero que esteja prestando atenção em tudo isso, porque ajuda a fechar o quadro, né? Não que a gente queira fechar alguma coisa, mas ajuda a gente entender alguma coisa. Bom, então, a outra coisa é a linguagem da percepção alucinatória. E aí vamos deixar para a gente ver junto com as psicoses ou os quadros não neuróticos em geral. Vou passar também essa, porque esse é um caso que a Maria Minerva trata, né, do marido insuportável, mas eu meio que já falei sobre isso, né? Aquela vez que a mulher que dá um piti cada vez que o marido esquece de alguma coisa que ela pediu, por exemplo. Ela fala, você pode me trazer o carregador de celular? Mas olha, aquele carregador branco. Aí ele vem e pega o carregador preto. Ela fica completamente pirada com aquilo, né? É uma raiva e ela desconta e briga, ou o marido, que acontece a mesma coisa. Bom, o que está acontecendo aí? Né? É muito interessante a gente perceber que é a linguagem de quem. Por que essa pessoa ficou tão agressiva por causa de uma coisa aparentemente banal? O que está aparecendo? O que essa criança no adulto está te dizendo? Né? Então, ela está alucinando um marido que não é aquele marido que está ali. O marido que está ali só entregou um carregador errado para ela, mas ela viu um perseguidor, assim, ela viu uma pessoa que não escuta o que ela fala. E aí ela começa a gritar. Talvez isso tenha sido um drama muito grande na vida dela quando ela era bem pequenininha. As pessoas simplesmente não escutavam o que ela falava, ela precisava se comunicar e não conseguia encontrar essa comunicação. Isso pode voltar né, numa atualização transferencial que ela vai ter com esse marido, certo? Bom, então, a escuta livremente flutuante, né, que a gente vinha dizendo, o que é isso, livremente flutuante? Né? Você deixar a sua cabeça, que se você não esteja pensando em cada ponto do que ela estava dizendo, né? Porque aí ela está dizendo, porque meu marido, ele é muito chato comigo. Você vai lá e anota, o marido muito chato comigo. E aí também ele brigou e ele fica olhando para as mulheres na internet. Eu fico olhando para... Não, gente, não é assim que a gente escuta, né? Você deixa que o seu inconsciente também trabalhe junto com aquela fala. Então, essa escuta flutuante, né, livremente flutuante, é que você deixa as trilhas associativas, você fica pensando, nossa, olha, é como num sonho, né? A pessoa saiu de uma abelha, de repente ela está falando de um namorado, e de repente ela está falando de um caso de abuso que aconteceu na adolescência, e de repente ela está contando de uma coisa, e de repente ela está chorando. É como num sonho que uma coisa aparentemente nada a ver vai se conectando com outra, você também vai vendo aquele discurso acontecer na sua frente com uma imagem se conectando com outra. E você vai fazendo associações.
né? Você vai deixando a pessoa falar, você vai ajudando essa pessoa a continuar a falar, né? Então, ele dá um exemplo de um paciente deprimido, paciente adolescente, a Marion Minerva, aliás. O outro ato falho, eu chamando a Marion de ele. Vamos lá, o paciente deprimido, então ele chega e ele não tem nada para dizer. Mas então o que você gosta? Eu gosto, assim, de estudar na escola essas guerras, assim, mas atualmente estou vendo a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, você gosta da Guerra de Canudos? Não, não, a Guerra de Canudos eu não gostei, porque foi reprimida, as pessoas todas morreram, né? Aquela coisa do poder do império, que coisa horrorosa. Não gostou? Mas que episódio histórico que você gosta? Eu gosto da Revolução Francesa. Revolução Francesa eu gosto, que eles conseguiram derrubar o rei, cortar a cabeça do rei, eu achei isso sensacional. Mataram também a Maria Antonieta, achei bacana, tinha todos, enfim. E ele vai contando, e ele fala assim, inclusive eu acho até interessante, eu gosto de ver coisas sobre favela. Gosto de coisas de favela porque eles formam como um estado paralelo, isso para mim é interessante. Gente, quer dizer que essa pessoa ela é um traficante, que ela super quer se aliar ao Comando Vermelho, alguma coisa assim? É claro que não. A pessoa ela tá falando coisas para você que, se você estiver ouvindo um aspecto mais infantil desse adolescente te falando, você está pensando, cara, ele quer criar um estado paralelo. Isso não tem toda a cara do mundo de um adolescente que está se revoltando contra as figuras paternas, né? E que está justamente pensando, pô, eu gosto de quando os revoltosos se dão bem, né? Aí eu acho legal. Porque, bom, aí você vê que tem uma manifestação de afeto, uma manifestação de prazer, inclusive, né? Quando ela está falando sobre imagens nas quais os poderosos são derrubados. Né? Então, é importante a gente estar aberto, né, para esse tipo de percepção. Né? E essa percepção a gente tem que estar ouvindo a criança no adulto o tempo inteiro. O Luiz Cláudio Figueiredo, gente, se vocês não conhecem o Luiz Cláudio Figueiredo, conheçam. Eu acho ele maravilhoso. É um dos meus assim analistas brasileiros, contemporâneos, que eu mais gosto. Né? Ele tem uma série de livros maravilhosos, né? Falas muito boas também. Se tiverem oportunidade, ouçam o Luiz Cláudio Figueiredo. Ele fala de 5 tipos de escuta. Né? Então, a escuta livremente flutuante das trilhas associativas, a escuta das resistências, a escuta das identificações projetivas, que a gente está passando aí por um terreno mais kleiniano, né, para o pessoal que gosta, a escuta imaginativa, né, eu até escrevi errado aqui, mas reverie, né, ou reverie, né, para falar É porque é engraçado que esse termo é usado pelo Bion, né, então eu não sei se a gente deveria afrancesar o reverie, ou se a gente deveria falar em reverie, então, porque isso aí é o que? É uma sonhação. O reverie é uma sonhação. Então, você fica sonhando enquanto o paciente fica te dizendo. Gente, vocês já não tiveram na clínica, para quem atende, essa sensação de estar um pouco sonhando enquanto ele está te dizendo? Ele está te falando aquilo e você fica viajando, falando, nossa. E aí, de repente, você se pega no seu sonho. Gente, o seu sonho é muito importante. É seu inconsciente. Você entrou num devaneio. Essa sonhação é um dos tipos de escuta, né, que aí o Bion coloca, e depois o Thomas Ogden, que depois porque eu quero ter uma aula de Thomas Ogden com o pessoal, porque é muito bacana também. O Thomas Ogden desenvolve, né, essa ideia bioniana de Reverie. E a escuta empática. Gente, de quem vocês lembram quando a gente fala de escuta empática? O Winnicott, né? Então. O Winnicott, sim. Mas antes do Winnicott, uma pessoa assim, muito importante, que é o Sandor Ferenczi, né? O Ferenczi ou Ferenczi, aí vai depender de quem está falando isso, né? Mas o Ferenczi é interessantíssimo. Né? Se vocês ainda não têm muito contato, é interessante ler esse livro do Cooperman, né? O Porquê Ferenczi, por exemplo, que é bacana. As obras completas do Ferenczi estão aí disponíveis. Eu acho tão delicioso comprar obras completas. Né? Então, tem essa possibilidade de comprar do Ferenczi e mandar brasa, porque ele é um precursor assim, do Winnicott, que traz coisas fantásticas. Ele era um contemporâneo do Freud, sabe? Ele estava trocando ideia com o Freud, com o Jung. Imagina essa época, né? Essa galera toda trocando ideia no navio e indo para Nova York para explicar a psicanálise para os norte-americanos. Eu fico imaginando essa viagem de... Bom, em cada um tem um grupo de pessoas que você gostaria de ter participado, né? Eu queria muito estar ali só para ouvir o que eles estavam tricotando, um contando sonho para o outro, aquela maravilha. Então, gente, seguindo aí o Luiz Cláudio,
escutar as resistências. Porque, veja, a gente já falou bastante nessa escuta livremente flutuante das trilhas associativas. E se vocês prestarem atenção, é basicamente do que fala, né, o Bruce Fink. Por quê? Porque a clínica lacaniana está muito ligada à escuta das trilhas associativas, certo? Então, as outras escolas vão trazendo outros tipos de escuta. Então, por exemplo, a escuta das resistências, né, são o estilo das formas de pensamento. Então, por exemplo, tem pacientes que eu tenho que às vezes gostam muito de tricotar. Gostam de tricotar ou de fazer crochê e aparece com a mãe. Isso vai te fazendo uma imagem mental de quem é essa paciente, sabe? Porque ela gosta de fazer crochê. Poxa, como é que é fazer crochê? Por que isso faz parte desse imaginário dessa paciente? Como é que isso pode se relacionar de alguma forma com as resistências dessa paciente? Não sei, mas essa escuta estética, essa ideia de que essas lacunas, essas sequências da trilha associativa são às vezes paradas por algumas imagens que te parecem interessantes, ajudam a entender, né? Então, como é que é, por exemplo, numa fala paranoide? Não estou falando de uma pessoa que seja um psicótico paranoico, não, tá? Estou falando de uma fala paranoide de um neurótico, certo? Então, por exemplo, ele preenche as sessões cheias de relatos, né, de teorias da conspiração. E você está falando, puxa, esse é o paciente da teoria da conspiração. Ou seja, você já está percebendo que esse paciente, apesar de ele não ser um psicótico, ele está o tempo inteiro achando que tem alguém querendo prejudicá-lo. E aí você fala, poxa, então quer dizer que a criança no adulto desse paciente se defende dessa forma. E aí você pode falar assim, nada, você é esperto, eu sei que você não ia cair nessa, você não ia ser feito de bobo. Porque, na verdade, ele está te falando isso, provavelmente dizendo, olha, eu estou com medo de ser feito de bobo. Estou te falando um monte de coisa aqui na análise e eu não quero ser feito de bobo. Você pode tranquilizar o paciente, entende? Só que você precisa falar com a criança nesse adulto que está na sua frente. Você está conseguindo falar com essa criança? Ou você está falando só com o adulto? Porque se você está falando só com o adulto, está fazendo errado, né? Porque o adulto aí ele não vai melhorar. Desse jeito, você tem que falar com a criança. Brincar com a criança. Então, gente, a escuta das identificações projetivas, para entrar no campo mais kleiniano, né? Então, quando você sente que essa pessoa está projetando em você e ela quer que você aja daquela forma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um caráter mais masoquista e ela faz com que você comece a se comportar como psicanalista de uma forma sádica. Às vezes, você, como analista, se pega fazendo coisas sádicas. E fala, mas pelo amor de Deus, por que eu estou fazendo uma coisa sádica com o paciente? Porque o paciente, através de uma identificação projetiva, te coloca nesse lugar. Gente, o quanto não acontece isso com a gente na nossa vida familiar, por exemplo, não é? Que as pessoas te colocam no lugar em que você é um louco, que começa a gritar, e todo mundo fala, nossa, por que você sempre grita comigo? Para de fazer isso. Não, mas eu não grito. Ah, grita sim, você só me trata mal, você faz as coisas. Não grito, não grito. Poxa, mas você fica fazendo essas coisas e me deixa desesperado. Não faça assim, não grite comigo. Eu não grito, pelo amor de Deus. Ou seja, você daqui a pouco perde totalmente, tá, o seu estado de tranquilidade para ouvir, porque ele está te colocando naquele lugar, certo? Então, entender a identificação projetiva é muito, muito importante mesmo, não é? Até para você poder interpretar a identificação projetiva e talvez permitir uma capacidade de brincar que o paciente não tinha. O neurótico é justamente esse que não sabe brincar. No momento em que você possibilita que ele brinque com os seus núcleos recalcados, a neurose tende a arrefecer. Bom, gente, uma escuta imaginativa, né? Que a gente estava falando, então, da Reverie, mas vamos passar mais rapidamente, que a gente tem bastante Bruce Fink ainda, e a hora está passando muito rápido. De qualquer forma, pessoal, eu acho esse assunto nosso de agora mais importante do que alguns outros que virão. De modo que, se a gente não conseguir terminar ou falar suficientemente sobre algum ponto da aula de hoje, eu sou extremamente favorável que a gente volte às questões da aula de hoje, mesmo em encontros que virão à frente, ok? Bom, então, essa escuta imaginativa que vem do sonho do devaneio do analista, né, na Reverie, né, na sonhação do analista, que é uma coisa muito interessante de se pensar na clínica contemporânea. Essas imagens ajudam, então, que a gente entre no mundo simbólico. Gente, e outra que eu acho fundamental, na escuta empática, essa questão de estar junto. E aí eu vou puxar um pouquinho do Ferenczi.
O que o Ferenczi fala que é a questão do traumático? Bom, é aquilo que a criança fala que aconteceu com ela, mas o adulto diz, nah, isso não tem importância nenhuma. Ou ela demonstra que não tem importância nenhuma. Ela fala assim, isso é só um joelho ralado. Isso é só um joelho, já passa. Gente, o analista que fala, mas você está sofrendo, mas você já passa. O analista faz isso, gente? Fala, esse sofrimento todo, isso é bobagem? Você fala para o seu paciente que isso aí é bobagem? É claro que não. Às vezes a pessoa está sofrendo por causa de uma coisa que aparentemente não tem muita lógica para você, mas, gente, não é você que você está ouvindo. Ele está falando que ele está sofrendo muito porque alguém riscou o carro dele. Riscou meu carro, meu Deus. E a pessoa está desolada na sua frente. Dê toda a atenção do mundo para esse risco no carro. Agora, adianta você falar para ele, olha, não se preocupe, o carro é uma coisa que você conserta, então você vai fazer o quê? Você vai sair daqui, você vai numa funilaria, você vai mandar pintar seu carro, você vai gastar tanto dinheiro, você faz isso? Não adianta nada. O que você vai falar é o quê? É o que a mãe fala para a criança quando ela está com o joelho ralado. Isso é ótimo, é uma boa imagem. Quando a criança está com o joelho ralado, a melhor coisa que a mãe pode fazer é o quê? É ficar do lado e falar, calma, eu estou aqui com você. Sabe? Eu entendo que está doendo pra caramba o seu joelho. Eu entendo que isso é terrível para você. E eu estou aqui junto. Eu entendo que dói, mas a gente junto é melhor. Sabe? É melhor do que você estar lá fora se esgoelando. Você vai ficar ali e abraçar. Você vai dar continência para essa pessoa. Você vai dar continência para esse sofrimento que chega na sua escuta. Certo? E aí você vai permitir que a própria criança vá simbolizando, o sofrimento vá passando, a dor vai passando, certo? Mas também a criança no adulto é preciso que se faça isso, tá? Eu tenho um caso de uma paciente uma vez que me falou uma coisa no seguinte sentido. Roubaram meu celular no carnaval. Roubaram meu celular e aí eu estava assim desesperada, porque o celular era uma parte minha e levaram embora. E aí ela entrou, ela tinha uma série de questões neuróticas a respeito de terem roubado o celular dela, ela estava sofrendo terrivelmente. E aí os amigos dela, ela começou a reclamar para mim o seguinte, e os meus amigos não sabiam me escutar. Eles vinham para mim e falavam, nossa, mas é só um celular, ele custa tanto, você ganha tanto, você junta 2 meses, você compra um celular novo. Ela falou, meu Deus, por que ninguém me entende que não é disso que se trata? É que, meu Deus, roubaram meu celular. Era uma violência. E aí, o que acontece? É que ela estava reclamando que os amigos não sabiam escutar, e as pessoas não sabem escutar. O que um amigo poderia ter feito? Falado, poxa, eu entendo. Entende? Não, gente, você não entende, você não está na cabeça dela. O celular dela é o celular só dela, e a perda do celular dela é a perda dela. Você não entende coisa nenhuma. O que você faz é, estou aqui, sabe? Está doendo, estamos juntos. Não vou sair de perto. Você vai precisar de mim, eu vou estar aqui. Certo? O analista devia tentar fazer muito mais isso do que tentar ficar remendando a vida do paciente, sabe? Eu ia falar assim, estamos juntos, sabe? Fale, eu não vou te abandonar. Eu vou estar aqui no seu horário, eu vou te escutar da forma mais atenta que alguém já te escutou, eu vou prestar atenção, eu vou lembrar das coisas que você me fala, eu vou dar importância para a tua realidade psíquica, certo? Então, isso é o ato que você pode fazer, e isso é uma escuta empática. Né? A escuta empática não é aquela que você fala, pobrezinho, roubaram seu celular, puxa vida, eu não acredito que fizeram isso com você, logo você que é tão legal, eu super sei o que você está passando, já passei várias vezes. Gente, isso é um horror, isso é um horror analítico, porque é claro que você não sabe, você está desautorizando essa pessoa, né? Você está dizendo para ela que, na verdade, sabe, isso que ela está sentindo é uma coisa que você consegue tirar de letra. Você não consegue, porque é nela, né? Então, vamos lá. Finalmente chegamos no Bruce Fink. Gente, se a gente não conseguir terminar, pegamos o Bruce Fink mais no próximo encontro também. Porque agora a gente está falando do divã do Lacan. E no Lacan, o que está mais importante? Que tipo de escuta daquelas todas a gente está se preocupando mais? Gente, quando a gente está falando do Lacan, a gente está falando de uma trilha associativa de significantes. O que são significantes? Por exemplo, bom, significantes são as palavras que a pessoa está usando, mas também o modo como a pessoa enuncia essas palavras, né? Então, ela vem, ela fala porque tem o pai, tem a mãe, tem a tia, e de repente ela fala de outras coisas, mas aí tinha o pai, tinha a mãe, tem a tia,
Bom, você está seguindo, tem o pai, tem a mãe, tem a tia. E por que será que tem o pai, tem a mãe, tem a tia? Toda sessão, olha, isso o Christian Dunker, né, fala no videozinho dele, essa ideia do pai, a mãe e a tia, mas é a repetição dos significantes, ou seja, das palavras. Um significante pode ser também uma roupa, não é, pessoal? Por que ela vem e ela usa uma roupa sempre assim muito curta? É um significante? Não sei, ela usa essa roupa sempre? Às vezes não, às vezes ela só usa a roupa curta porque a roupa de análise dela bom, então é um significante, certo? Você pode usar isso como um significante. Pessoal, a gente, socialmente, né, e aí agora a gente está num campo lacaniano, mas essa parte serve para todas as escutas, porque lembrem só, mesmo que você vá acrescentando os outros tipos de escuta, ninguém deixa o Freud de lado. Então, essa parte que o Lacan está falando, de você seguir as trilhas associativas, é comum a todo psicanalista. Então, o que eu vou falar agora se aplica para todo tipo de psicanalista, tá certo? A não ser quando no livro do Bruce Fink ele é contra essa escuta empática, porque ele não está pensando a empatia do mesmo jeito que nós. Nós pensamos a empatia como esse estar junto, como esse cuidado. Né? O cuidado não é dizer, coitadinho. Não, isso não é cuidado. Isso aí é um compadecimento ridículo para a psicanálise, certo? Agora, o estar junto no momento do sofrimento é um tipo de empatia que é assim desejável, tá? Bom, então, socialmente, quando a gente está com um amigo conversando, a gente se identifica com o que ele está falando, a gente fala, nossa, super, já passei por isso, roubaram meu celular também, uma vez, nossa, e eu fiquei arrasado. Cara, o que o paciente quer saber se já roubaram teu celular também? Não está nem aí, tipo, isso não ajuda em nada. E você está escutando o fato objetivo, você está escutando o conteúdo, você não está escutando as formas das trilhas associativas, percebe? Então, outra coisa que a gente faz socialmente, a gente se imagina no lugar, a gente se relaciona, a gente relaciona o que a gente está escutando com experiências passadas nossas. A gente tenta ser empático, né? Mas empático de uma forma que né, aquela coisa do ser bonzinho. Ou se não, tratar o outro como uma versão de nós mesmos. Isso é o comum, tanto na psicanálise quanto na vida social, né? Que é sempre pensar assim, eu estou ouvindo o que ele está falando e no fundo eu acho que ele deve estar super sofrendo porque brigar com amigos é uma merda. E quando eu era criança, nossa, eu lembro de como é que eu briguei uma vez com meu amigo. Cara, peraí, você está pensando em você, esqueça os teus amigos, esqueça. O amigo dele é outra coisa, é outro mundo. Você precisa entrar no mundo dele, né? Então, esqueça as suas coisas. E aí, porque senão, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas é que nem quando você lê um texto que você já entendeu determinada coisa, ou seja, você está lendo o Bruce Fink, tem coisa que você já entendeu. Aí você lê a segunda vez, a tendência da tua cabeça é ficar buscando no texto aquelas coisas que você já tinha entendido. E isso acontece muito na escuta psicanalítica, quando você fica escutando o teu paciente e fica buscando aquelas coisas que você já entendeu. Por exemplo, você já tinha entendido que ele tinha uma questão com a rivalidade com o pai de quando ele era criança. E aí, cada coisa que ele vai te falando, você fica falando, deixa eu esperar só a hora que ele fala de alguma coisa que tem a ver com rivalidade do pai. Daí ele vem e fala, então, daí eu fui e comprei uma bengala. Você fala, rivalidade do pai, né, uma bengala. Agora você falou uma coisa importante. Cara, calma, deixa o paciente falar da bengala, não tem nada a ver com o pai. Às vezes tem a ver com outra coisa. Gente, é isso, é prestar atenção de que se a gente fica muito fixado com coisas que são coisas psicanalíticas. Meu Deus, ele falou de um charuto, que coisa fálica. Isso aí logo ele vai falar de uma questão do pai. Meu Deus, ele falou de se dissolver no mar, e com certeza ele está pensando numa coisa materna, de um sentimento oceânico. Cara, deixa a teoria em paz um pouquinho, deixa a pessoa agir e ela falar e associar livremente, certo? Então, não complete o sentido dos pacientes. Ele está falando que ele comprou uma bengala, não fala, uma bengala, né? Isso me faz pensar que você me falou do seu pai na sessão retrasada. Cara, não, deixa o menino falar, deixa a menina falar dos bengala delas, entende? Então, para o Bruce Fink, ele fala assim, ao invés de eu falar, nossa, isso deve ter sido doloroso para você, que aliás seria uma frase super comum para Marion Minerva, por exemplo, mas para o Bruce Fink não. Ele acha que isso aí é uma demonstração de empatia e que você está meio completando o sentido. Então ele prefere dizer assim, mas como é que foi isso para você? Né? Então ele fala assim, o Bruce Fink, provavelmente ele não perguntaria para a mulher com a mãe com Alzheimer, ele não faria uma interpretação do tipo,
Nossa, mas que imagem dura essa de uma pessoa não se conseguir se conectar com a mãe. A Marion Minerva faria isso. O Bruce Fink faria... Ah, mas como que é para você quando você está nessa sala e não consegue entrar com sua mãe? Perceba que tem uma diferença aí, né? Agora, como é que é o tipo de analista que vocês são, que vocês querem ser? Não sei. Não sei. Eu acho que os dois têm as suas vantagens. Eu acho que às vezes você faz... E eu acho que às vezes vocês têm que julgar. Quando vale a pena vocês tentarem fazer uma coisa mais incisiva, ou entrarem, tentarem arriscarem uma interpretação, ou quando que é melhor vocês deixarem a associação livre e o paciente consegue chegar lá sozinho. Em geral, o paciente chegar lá sozinho é melhor. Mas às vezes o paciente chegar lá sozinho não acontece. E você precisa fazer uma interpretação, certo? Então, fica a critério de vocês. Vocês são os analistas, certo? Então, façam o julgamento de vocês. O ato analítico está muito aí, né? Em fazer as escolhas de vocês. Bom, considerações sobre a empatia, né? Gente, eu vou passar isso adiante, porque o que acontece? É o que a gente acabou de falar. O Bruce Fink está falando mal da empatia. Ele está falando que a empatia é essa coisa bobinha, né? E tal. E que fica completando sentido para o paciente e tudo mais. Não, vamos pensar na empatia no sentido winnicottiano. Empatia é fornecer um ambiente suficientemente bom, é um estar junto, é um holding, é um dar continência, para falar com um termo mais bioniano, certo? Então, a empatia ela é importante, sim, mas não uma empatia como os lacanianos falam. E é engraçado, né? Porque o lacaniano ele fala mal dos outros, assim, injustamente, e os outros falam mal dos lacanianos também injustamente, porque parece que um não quer se conectar com o outro. E aí a ideia do nosso curso é acabar um pouquinho com esses mal-entendidos, certo? Porque a gente pode tanto gostar do Lacan, dos outros, todos ao mesmo tempo, né? É sempre importante ter um autor de base, mas permitir e ler também os outros autores, tá certo? Eu estou vendo já, assim, mas eu estou fazendo uma suposição, né? Justamente aquilo que a gente não faria em análise, mas a Alana, ela gosta quando a gente fala alguma coisa relacionada a essa escuta empática, né? Eu já estou vendo que a gente tem, assim, um winnicottiano em potencial, uma ferenciano em potencial. Acho ótimo, né? Alana, traga exemplos e coisas winnicottianas para a gente, se você quiser, né? São suposições que eu estou fazendo, né? Porque, claro que eu não sei, né? Mas a gente fica observando o gestual, né, das pessoas, a gente fica observando, assim, cada vez que aparece o termo empatia, ela tipo, faz assim, ó, interessante, isso mesmo, né? É legal, é legal. É que quando eu fui ler o texto que você passou, Flink, né? Fink. Fink, Bruce Fink. Do Uhum. Fink. Eu li sobre a empatia para ele e aí me deu um nó na cabeça, né? Eu falei, gente, mas o Winnicott fala uma coisa, ele tá falando outra. Aí quando você trouxe essa visão da empatia, tá me dando uns estalos, assim, sabe? Eu tô achando bem legal. Que bom, que bom. A ideia é a gente conseguir juntar algumas coisas que parece que não estavam combinando, mas combinam sim. Combinam. Inclusive, Lacan e Winnicott dá para fazer combinações muito interessantes com eles. Eu acho que dá jogo sim. Então, gente, algumas críticas, né, que o Bruce Fink faz também, essa ideia de que quanto mais experiente é um analista na vida, né, quanto mais coisa ele passou, já foi preso, já casou 300 vezes, ele vai saber do que você está falando. Não faz a menor diferença para ele ser um bom analista. Ele tem que ser um bom ouvinte, sabe? Um bom ouvinte. Outra coisa que é meio ruim na análise, você demonstrar espanto, né? Então a pessoa fala, eu gosto de determinadas práticas sexuais, você fala, não acredito, mas o que é isso? Coisa. Calma, gente. É a vida do outro. Primeiro que não é você. Se você está se identificando com o outro e se imaginando no lugar do outro, fazendo as práticas sexuais que ele está te narrando, tem alguma coisa errada aí, porque você não devia estar se identificando com o seu paciente. Você devia estar ouvindo o seu paciente como um outro. Seu paciente é um outro, radicalmente um outro, né? Então, é muito importante que você pense, o que é isso para você? Porque eu não faço a menor ideia do que você está me dizendo. Né? Então, julgamentos morais está fora, né? A gente está escutando trilhas associativas, não está ali para julgar ninguém. Se colocar no lugar do paciente, se identificar, reformular o que o paciente disse com as palavras dele. Fala assim, então peraí, o que você está tentando me dizer é isso, 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 só que está embolado. Deixa eu te explicar. Péssimo, gente. As palavras dele são importantíssimas. Então, o máximo que você puder falar com o paciente, com o vocabulário do paciente, ótimo, sabe? Se você está falando com um adolescente,
você precisa ficar prestando atenção quais são os termos que ele está usando. Uma pessoa que tem um outro vocabulário, usa o vocabulário do paciente na maior medida que vocês conseguirem, sabe? Bom, acreditar muito no que se ouve, claro, é aquela ideia de que ele está te contando aquela versão dele e fala assim, meu marido me maltrata tanto, minha mulher é tão chata. Cara, pode ser, mas você está prestando atenção na realidade psíquica. Se é isso na prática ou não, não te interessa. Isso não é uma coisa que é importante, né? É importante como se isso se estrutura na fantasia. Faço só uma ressalva, a não ser que você esteja desconfiado que isso de fato está colocando um risco para o paciente. Se o paciente falar de coisas, eu estou pensando em me matar, eu estou sofrendo um risco de ser estuprado, ou qualquer coisa assim, obviamente você vai intervir de uma forma no real. Você vai falar assim, não, então peraí, vamos prestar atenção no que você está me falando. Aí você vai tentar prestar atenção, porque não vai ficar só tipo, mas ser estuprado no mundo simbólico. Não, calma, tem um mundo simbólico, mas você também não quer que o seu paciente passe por uma coisa terrível, certo? Não quer que o seu paciente se mate. Então, vamos lá, tem coisas que são antes. Mas, fora isso, né, às vezes você tem que correr com o seu paciente para o hospital, falar, peraí, você precisa ser internado. Né? Então, só que a gente tem que saber diferenciar um pouco do que é a fantasia e o que é a realidade. Então, em determinados momentos, entendam que o que eu estou falando aqui precisa também ser relativizado. Né? Por exemplo, nos momentos de perigo real para o paciente. Ok? Neutralidade do analista não existe, espero que esteja claro para todo mundo, né? Você está do lado de quem? Você está do lado da criança. Você está do lado da criança. O analista está do lado de quem? Está do lado da criança que está sofrendo. Essa criança que está sofrendo é quem o analista está ali tentando fazer se compreender, né? O analista está ali do lado do sujeito, do inconsciente desse paciente, ok? A escuta ativa, ou seja, a escuta analítica, ela precisa ser extremamente ativa, porque você quer que o paciente produza associação livre. Quer dizer que você fica o tempo inteiro interrompendo o paciente? De forma alguma. Mas escutar ativamente é uma coisa muito difícil. E olha, é aquela coisa que você está tentando entender o que está acontecendo ali naquela fala, naquele discurso. Estão passando aqueles significantes e você está tentando se conectar com aquele mundo. Isso é estar ativamente ouvindo esse paciente. E provavelmente nunca alguém ouviu essa pessoa, se ela não fez análise antes, dessa forma. Porque as pessoas não costumam ouvir a pessoa ativamente. Elas não costumam ficar muito interessadas em tudo que aquela pessoa está falando, inclusive no que ela não está falando, e no que está por trás do que ela está falando, certo? Então, bom, não diagnosticar rápido demais, a gente não tem nenhuma pressa para dizer, estou com um neurótico obsessivo. Grandes coisas, isso não vai te ajudar muito no começo. Né? É mais importante você tentar perceber o estilo do paciente no começo, né? Tentar fechar diagnóstico, gente, deixa para depois. Isso aí, se quiser ainda, porque isso aí é um capricho. Deixa para sua supervisão. Né? Você tentar fechar e elaborar planos terapêuticos. O que é importante, sim, é você fazer só um tipo de diagnóstico, que é o seguinte: estou frente a um paciente neurótico, que está me falando de questões neuróticas, que está me falando de competições, que está me falando de culpa, de dever, de eu não consigo não fazer, de eu não posso não fazer, ou você está frente a um paciente não neurótico ou um paciente psicótico. E vejam bem, se você está em frente a um paciente psicótico, aí aquilo que a gente está falando da empatia e do cuidado muda completamente. Aí você precisa dar uma continência e um cuidado para o paciente muito mais do que fazer interpretação. Aliás, você não vai fazer interpretação de paciente psicótico, você não vai pisar no calo justamente daquele paciente que está sofrendo de uma forma que é completamente diferente do sofrimento neurótico. O neurótico tem condições de absorver e elaborar as suas interpretações. O psicótico não, tá certo? Mas depois a gente faz um outro curso de psicopatologia e a gente aprende a fazer esses diagnósticos, que é muito importante também. Agora aqui a gente está principalmente fazendo uma escuta, né, aprendendo sobre escuta, tanto de pacientes neuróticos como não neuróticos, né? Só que a gente, para frente, aprende a diferenciar e a ver como, por exemplo, convém escutar um paciente histérico, uma paciente histérica. Tem diferenças do obsessivo? Tem. A gente, nas últimas aulas, vocês viram no programa, vai falar sobre essas diferenças.
Bom, não focar, não presumir, não é? Dar importância ao que ficou por ser dito. Tudo isso a gente já mencionou nessa aula de hoje. Então, eu vou passar para que a gente tenha tempo, até porque estamos aí chegando ao final do nosso tempo, né? Essa ideia de que a história não faz sentido, ou que a história faz sentido demais, né? Então, o paciente vem te contando o tanto que ele sofre, né, na mão daquele companheiro, daquela companheira, e a gente tem uma tendência a empatizar, né, com essa pessoa e falar assim, olha, puxa vida, porque é o nosso ouvido de amigo, né? Ouvido de amigo que atrapalha o ouvido de analista o tempo inteiro. Então, gente, pensa que quando você está ouvindo com o ouvido de amigo, tem alguma coisa ruim para você enquanto analista, certo? Aquela coisa de, ai, amiga, eu sei como é que é, puxa vida, aconteceu já também com tantas outras amigas que eu tenho, toda vez esses caras que maltratam, essas coisas. Cara, você quer ajudar a criança no adulto, que é o que você deveria fazer com a psicanálise, você quer ser amiga do seu paciente? Porque se for para ser amigo do seu paciente, aí é melhor mudar de abordagem, entende? Porque não vale a pena ir pela psicanálise e ter alguns comportamentos assim que não ficam legais para você falar com a criança no adulto. Perguntar sobre o que não se encaixa, né? Vocês já repararam que muitas vezes o paciente está falando uma coisa, mas tem um negócio que ele está dizendo que parece que não faz nenhum sentido. Isso sim é interessante você pontuar, sabe? Você falar assim, então, eu estava numa festa tão legal, puta, brinquei, né? Olha só. Estava lá me divertindo e tal, e, poxa, beijei não sei quem na boca, estava feliz e tarará. E aí eu fui pro banheiro, comecei a chorar e tarará. Você fala, ué, mas calma aí, não estava legal? Por que você começou a chorar? E aí você pontua, né? A gente vai ter essa aula da pontuação, você fala, começou a chorar? Aí a pessoa vai te falar, né, alguma coisa. Outra coisa que é interessante, né, a ideia das pontuações que você só faz para dizer que você está ali e que você está vivo. Né? Às vezes o paciente fala, primeiro quando ele está no divã, fica angustiado porque o analista não está dando demonstrações de nada. Então você às vezes fala, uhum, sei. E você está, então, dando pontuações de que estou te acompanhando. Mas você não está dizendo, concordo com você, nossa, isso é horrível mesmo. Não é isso. É falar, sim, certo. Sabe? Agora, é diferente de quando você fala, aham, esse aham, é claro, tipo, entendo. Né? Então, gente, mesmo nisso, mesmo nos sons que vocês fazem, tem sons que são assim, cara, eu estou fazendo alianças narcísicas com o meu paciente. Você precisa fazer aliança narcísica? Não ajuda. Não ajuda porque ele está querendo te contar uma historinha e você está comprando. Mas se você comprar a historinha, ele não tem mais por que associar, ele não tem mais por que ir mais longe, porque ele já te convenceu e você deixou claro que você está convencido. Então é melhor você fazer um de quem nem está convencido, nem está contra ele. Né? Porque se o paciente também fala, pô, mas eu estou aqui falando tanto que o meu casamento é infeliz, e ele o tempo inteiro está parecendo que ele não está acreditando, então eu vou num analista que acredita em mim. Porque, porra, que merda, eu pago esse negócio, daí eu chego lá, falo todos os meus problemas, e ele não acredita em nada. Veja, não se trata de acreditar ou não acreditar. E isso tem que ficar muito claro para o paciente, né? Então, assim, poxa, meu marido, poxa, toda vez ele é insuportável. Você fala, como é que ele é insuportável? Bom, ele faz, eu peço para ele lavar a louça, ele não lava, ele fica falando que é obrigação minha, que não sei o quê. Eu acho isso uma coisa assim, E a pessoa continua falando, mas você não acha que isso é insuportável? Eu falo, ou seja, deixa ele não entender se você está assim muito do lado dele, se ou não. Quer dizer, você está do lado dele, isso é óbvio. Mas principalmente não é do lado do adulto, você está do lado da criança, percebe? O que está do lado da criança tá, eu entendi, você está me dizendo uma série de coisas aí, mas o que eu quero saber é o seguinte: no fundo você está pensando isso, né? Você não vai falar isso para o paciente, mas você está pensando, tá, mas e qual é a sua questão com esse negócio de que te colocam e te exploram? Né? Porque te colocam num lugar e te exploram, me parece que é a situação dessa pessoa que está reclamando do marido. A gente sabe que tem machismo, a gente sabe que os homens fazem isso com as mulheres muitas vezes, mas não é por causa disso que a gente vai virar e fazer uma aula de sociologia para a pessoa.
não é? E dizer, é verdade, como que historicamente o machismo foi se constituindo, de tal modo que agora você me conta isso e eu consigo... Não importa, porque para a pessoa ela já sabe disso também. Né? Então, tenta se comunicar com aquela criança que está reclamando de alguém que está explorando dela, sabe? Que está botando ela numa situação e que está desconfortável. A lógica da desconfiança, né? Então, quando tem alguma coisa tipo, bom, então essa festa estava muito boa, mas aí eu fui no banheiro e comecei a chorar. Olha, começou a chorar. Vale. Sabe? E o silêncio? Silêncio, você aguenta o silêncio? Não é difícil para caramba o silêncio em análise? É muito. Quando você consegue sustentar o silêncio, veja, primeiro é preciso que você construa o silêncio em análise. Porque se esse silêncio não for construído, ele simplesmente atrapalha. Ele fica lá como uma coisa que dá uma agonia enorme para a pessoa, né, que está ali se analisando com você. Ela fica ali paralisada, falando, meu Deus do céu, o que era para eu fazer agora? Ele está em silêncio. Meu Deus, será que eu levanto e vou embora? Que coisa horrível, não sei. A pessoa fica terrivelmente... Então, o silêncio você vai construindo aos poucos. Você demora mais para falar o seu aham, e daqui a pouco você fica mais em silêncio, você deixa ela pensar. Daqui a pouco a pessoa fica 2 minutos ali pensando no que ela vai te falar, fica em devaneio, fica deitado no divã, uma maravilha. Isso permite uma livre associação, certo? Então, gente, mais silêncio, menos interpretação, principalmente de acordo com a lógica do Bruce Fink. Quando a pessoa, de novo, a gente já falou, aquela fala muito estruturada. Hoje eu vim falar gente, paciente obsessivo, que coisa maravilhosa. Paciente obsessivo chega com uma caderneta de 10 pontos que ele quer te falar. E aí ele fala, primeiro ponto, pensei no meu pai num churrasco de família, nessa semana aconteceu isso, isso e aquilo. Acho que... E aí ele já vem com a fórmula pronta. Aconteceu isso, isso. E ele fala as 10 coisas, a hora que termina as 10 coisas, acabou a sessão, você fala, muito bem. Da semana que vem, então, né? Mas quem sabe na semana que vem você traga uma associação livre, porque isso não foi muito livre, isso foi estruturado. Passou a semana pensando no que é assunto de análise. Cara, calma, não. Né? E aí, passar isso para o paciente é uma coisa difícil. É uma coisa difícil, né? A questão da fala estruturada é muito difícil, principalmente para o paciente obsessivo. Né? Mas, enfim, é a maneira como você se coloca no dispositivo analítico que faz com que ele vá se deslocando. E, aliás, é muito interessante quando ele fala que não tem nada para dizer. Né? Ele fala, não, hoje eu vim, mas eu estava morrendo de preguiça e eu não tenho nada para te falar. Ah, tudo bem. Tudo bem. Hoje eu estou ótimo. Que bom. Silêncio. Deixa o silêncio trabalhar, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa maravilhosa. Quando a pessoa consegue se haver com o silêncio, ela consegue se haver também com a falta de sentido, consegue se haver também com a falta de que, enfim, você não está o tempo inteiro conectando as coisas para ela, você não está respondendo a demanda, e ela está bem com isso. Eu falo ela, porque eu estou falando a paciente, né? De modo que o Bruce Fink ele sempre coloca num capítulo o analista e a paciente, e no outro é a analista e o paciente, sabe? Então, uma... Gente, metáforas, né? Você entender que tudo o que está sendo dito pode ser uma metáfora para alguma coisa, isso é uma possibilidade bem interessante, né? Por exemplo, olha só que caso bacana, aquele que eu falei umas 10 vezes lá da abelha, né? Então, a menina que estava vindo para análise, de repente, ela ficou morrendo de medo de ser picada por uma abelha e veio e me contou isso, né? Então, você escuta isso e fala, olha, que interessante, né? Se você escuta isso como um sonho. E aí, de repente, essa escuta de uma abelha queria me picar se torna bom, mas é isso, assim, eu tenho medo mesmo, e aí eu já corri para pegar um Uber, mas eu fiquei com medo do Uber. Opa, por quê? Fiquei com medo, porque a gente fica ouvindo essas histórias de assédio, né, no Uber e tal. Inclusive, esse Uber, ele tinha, assim, o cheiro do meu avô. E você sabe que o meu avô, ele tinha uma história terrível, porque esse meu avô, ele abusava da minha mãe. Falou, opa, peraí. Então, a abelha queria dar uma picada no caminho para a sessão, tinha a ver com isso, e parará. Opa, peraí. Ela está me trazendo uma história de abuso. Então, a abelha já não virou mais abelha. A abelha era um possível assediador e que já se transformou. Olha que coisa bacana que você tem para trabalhar.
A tua escuta tem que estar pronta para isso, mas para passar disso, você não pode ter passado em branco com o fato dela estar falando da abelha. Aquela abelha tem que ter uma importância para você. Tem que falar assim, tá, mas no que ela pode metaforizar essa abelha? Metaforizou no motorista do Uber, no cheiro do avô, no avô que abusou a mãe, meu Deus, e agora a gente tem aí um prato cheio analítico, né? Então, gente, as metáforas são, obviamente, muito importantes, né? E a gente tem a tendência a traduzir para o familiar. Olha, eu sei, eu estou sentindo que eu estou sendo repetitivo, mas é porque o Bruce Fink é repetitivo no livro dele. Então, eu estou usando esse artifício como um artifício, inclusive didático, porque eu acho que algumas coisas vale a pena você repetir sob outros pontos de vista, para que a gente consiga introjetar isso de uma forma suficiente, a gente consiga simbolizar isso. Então, traduzir para o familiar, completar, porque quando a gente está ouvindo uma coisa, a gente fala, eu sei como é que é, porque eu já passei por isso. Não é? De novo, uma repetição, mas é isso aí. Então, a gente tende a filtrar e a completar os sentidos. E você fala assim, ele me falou tal coisa, mas o que ele quis dizer foi outra. Não, gente. Se ele te falou tal coisa, foi tal coisa. O que ele quis dizer, vamos lá, deixa ele que descubra. Vamos só acompanhar, fica ali do lado dele. Então, o Bruce Fink usa esse termo, os neuróticos comuns, né? E dizem que ele consegue entender os dois níveis de linguagem. Então, veja, quando você tem um paciente que está andando bem em análise e consegue pensar numa coisa do tipo, olha só, eu estava andando para cá e aí eu fiquei super incomodado com uma abelha que estava me seguindo. Mas você sabe que, pensando nisso, e pensando que eu estava agoniado demais só com uma abelha que já tinha ficado 3 quadras para trás, eu consigo imaginar que isso tem alguma coisa de estranho. E se eu consigo pensar que tem alguma coisa de estranho, talvez eu consiga pensar que, poxa, o paciente sozinho consegue fazer as ligações, entende? Ela consegue pensar no nível da abelha, mas no nível do assédio. E logo ela tem uma coisa que chama insight. Ou seja, você, ao estar ouvindo essa pessoa de uma maneira livre, permite com que ele fale, mas eu me incomodei, mas meu medo não era de abelha, meu medo era de ser assediada, quando eu era criança. Tive um insight. Puta vida, que coisa bacana. Se você... O Winnicott falava isso também. O Winnicott, no começo, ele fazia muito mais interpretações, porque ele vinha de uma linha mais kleiniana. E os kleinianos, eles fazem muita interpretação da transferência, né? Que, se você está me falando isso, é porque você está com medo que eu faça isso com você. Ou seja, o kleiniano interpreta a transferência, através da contra-transferência também. Mas, enfim, o Winnicott, ele seguia muito a Klein também, numa boa parte da carreira dele. Então, ele antes interpretava mais. No final, ele fala, não, eu interpreto o mínimo possível. Eu deixo e eu agora consigo olhar com muita alegria quando o paciente consegue simbolizar, né? Quando o paciente, num insight, consegue chegar numa coisa que ele não tinha chegado ainda e, de repente, ele consegue não só no imaginário dele, mas ele consegue brincar com aquilo. No fundo, o que a gente está querendo dizer é, poxa, a pessoa tinha um medo horrível da abelha, só que ela tinha um medo horrível, na verdade, era do assédio. O assédio é um assunto sério. Mas, quando ela começa a falar assim, em análise, putz, olha só, lá venho eu com meus papos de abelha e assédio. Ou seja, ela está começando a levar na sacanagem ou na brincadeira a coisas que eram extremamente dolorosas há um tempo atrás na análise. Isso é um sinal que a análise está indo bem. Quando o paciente começa a brincar com o próprio sintoma e fala assim, lá venho eu, já vi uma abelha, já estou vendo que vem assédio. Ou seja, ela está brincando com você, ela tá conseguindo lidar com isso e falar, isso não era uma coisa pavorosa, era um monstro que tinha. Agora os monstrinhos ela já consegue botar no bolso, eles ainda existem. Fantasmas não vão embora, eles continuam existindo, mas agora ela consegue botar no bolso e ir para casa. Certo, gente? Bom, eu acho que por hoje era isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que tenha tido utilidade, não é? Eu espero que tenha sido interessante, que tenha gerado reflexões, certo? E, novamente, gostaria de agradecê-los aí, né, pela presença, dizer que estamos abertos, assim, hoje eu completei a aula falando, né, desesperadamente. Vocês podem, inclusive, interpretar isso, né, como, assim, uma defesa minha, né,
porque talvez eu não estivesse disposto a descobrir alguma coisa na minha fala que estivesse faltante, né? Então, eu preenchi todo o tempo da aula com a minha fala. Espero que nas próximas aulas eu tenha mais capacidade, né, simbolizante, né, para ouvi-los mais. Mas, de qualquer forma, gente, assim, muito seriamente, vocês podem escrever no nosso grupo impressões de vocês, dúvidas de vocês, tá certo? Para que a gente não se estenda, porque tem algumas pessoas que não gostam quando a gente continua a aula por muito tempo, porque tem outros compromissos e tudo mais. E, além disso, já estamos aí 9h10, né? Vocês também têm mais o que fazer. Mas espero que tenham aproveitado alguma coisa, tá certo? No mais, estou à disposição. Mandem perguntas, né? Mandem textos ou coisas que interessam a vocês no nosso grupo, né? Que a gente pode considerar, colocar isso nas aulas também, tá certo? Cada um aí na sua pegada teórica, certo? Estamos abertos a todas elas. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Eu coloco as informações lá, certo? Até logo, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Até logo. Obrigada.